Olá, bom dia. Essa é a nossa oitava aula do curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Vamos, então, retomar a discussão sobre energia eletromagnética, de onde a gente tinha parado. Vamos abrir aqui. Bom, então, a gente está discutindo a energia eletromagnética e nosso ponto de partida na aula passada foi a expressão para a taxa com que eu transfiro energia do campo eletromagnético para o meio material, para as partículas, né, carregadas através da força que é exercida pelo campo elétrico, né, nas partículas. Então, daí a gente obteve as expressões para a densidade de energia eletromagnética e para o vetor de Poynting. Então, e essa equação aqui que a gente obteve, que é o teorema de Poynting, né, a gente obteve a partir das equações de Maxwell, né, e ela expressa a conservação de energia, né, numa forma local, o que acontece com a energia na vizinhança de um dado ponto do espaço onde eu tenho ou não meio material. Se eu tenho meio material, eu posso estar transferindo energia eletromagnética para esse meio material a uma taxa, que é a potência, né, dP, e aqui eu tenho uma expressão para potência por unidade de volume que eu transfiro, né, para o meio material aqui na vizinhança desse ponto. Isso é escrito em termos do negativo, né, da taxa de variação da energia eletromagnética, da densidade de energia eletromagnética total. Isso aqui é uma quantidade definida por volume, aqui também, né, energia por volume. Né? Então, essa primeira parte aqui tem uma interpretação clara, direta, né, a taxa com que eu vou retirando energia eletromagnética, na taxa com que eu retiro energia do campo eletromagnético, se reflete na diminuição, né, da energia eletromagnética, né? Só uma questão puramente contábil. E eu tenho também um termo associado ao fluxo, né, líquido para dentro desse volume infinitesimal em torno do ponto R. Esse fluxo líquido para dentro é o negativo da divergência dessa quantidade, que eu chamo aqui de vetor de Poynting, né, que é a densidade de fluxo de energia eletromagnética, né, tá certo? Então, se a divergência de S é negativa, como é nesse exemplo aqui ilustrado aqui, né, porque esse vetor aqui entrando é maior do que o vetor saindo, eu tenho uma divergência negativa, significa que eu tenho energia entrando, né? Então, mesmo que eu não tenha variação da energia, eu posso estar convertendo energia eletromagnética em a energia do meio material, né? Isso é o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um laser CW, um laser de onda contínua, sendo absorvido por um material absorvedor, né? A gente discutiu isso na aula passada. Então, essas são as expressões explícitas, né, para a densidade de energia associada ao campo elétrico, a densidade de energia associada ao campo magnético, são grandezas quadráticas os campos, assim como o vetor de Poynting também é quadrático, e ele envolve esse produto vetorial de E por B, né? Então, essa é uma expressão extremamente importante. Então, lembrando que o vetor de Poynting ele é o análogo da densidade de corrente, né? Só que ele está descrevendo o transporte não de carga, mas sim de energia eletromagnética, né? Então, ele é o fluxo de energia eletromagnética por unidade de área, né, na vizinhança de um dado ponto. Então, a gente, com isso aí, discute exemplos. E o exemplo que a gente quer discutir, é claro, é o exemplo que a gente estava discutindo na primeira parte da aula passada, que é o problema da radiação por um dipolo oscilante, né, ou por uma fonte localizada pequena, né, na aproximação de dipolo elétrico. Então, você tem um momento do dipolo elétrico com uma certa amplitude P0, né, que oscila com uma frequência ω0, né, você tem uma
Então, uma antena pequenininha para estar na aproximação de dipolo elétrico e tem uma corrente nessa antena que tem uma frequência angular ômega zero, né? Que eu controlo no meu circuito, né? E essas são as expressões para o campo, nesse caso, né? Quando eu estou muito longe, quando a distância até o ponto de observação R é muito maior do que o comprimento de onda da radiação emitida, que é determinado, por sua vez, pela essa frequência da corrente, né? Que eu faço percorrer na antena. Então, essa pequena anteninha, né, que eu trato na aproximação de dipolo elétrico, ela emite essas ondas esféricas, né? A esfera aqui é uma superfície de fase constante, mas não é uma superfície de amplitude constante. Então, eu tenho esse trem de ondas, né? Já que eu tenho uma corrente periódica, senoidal, com frequência ômega zero, eu vou ter esse trem de ondas aqui, com essas frentes de ondas, com a mesma fase, separadas de uma distância que é o período espacial, né? Que é o que a gente chama de comprimento de onda, o lambda zero, né? Que é determinado em termos da frequência, dessa forma. E como E e B e o R chapéu formam um triângulo direto, quando eu calculo o vetor de Poynting, vetor B, eu vou ter esse vetor azul aqui, que é paralelo na direção do R chapéu, ou seja, a energia, né, está fluindo na direção radial para fora, que é o que eu espero, né? Esse é o significado da direção do vetor de Poynting, que é a densidade de fluxo, né? Ele aponta para a direção para onde a energia está fluindo, e ela flui na direção radial em cada ponto do espaço. Aqui, por exemplo, né? Nesse ponto ela foi para cá, um ponto aqui por aqui, né? Ele ia fluir nessa direção. Enfim, o vetor de Poynting é radial, né? E ele vai ter uma amplitude que vai ser muito importante para a gente discutir, né? Que vai ser esse vetor de Poynting, ele é radial, mas ele não é isotrópico, né? Porque a gente sabe que a amplitude não é isotrópica. Essa amplitude que vem desse produto vetorial aqui, né, contém um fator seno de θ, onde θ é o ângulo entre a direção do dipolo oscilante, né, a direção da minha antena, por exemplo, e a direção do ponto de observação. Então, dependendo de em que direção eu observo, eu tenho uma amplitude do campo diferente, então eu vou ter um valor para o vetor de Poynting diferente também, que, como é quadrático, vai conter um termo, então, seno ao quadrado de θ, né? Quadrado da amplitude. A amplitude vai com seno de θ, lembrando que esse seno de θ, ele tem uma interpretação, né, que a gente andou discutindo, é uma maneira de eu pentear a esfera, né, de uma forma transversa e consistente, né? Agora, e isso faz, em particular, né, que essa amplitude seja zero nos polos, né, e seja máxima na direção do equador, quando θ é igual a π sobre 2. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar também é que, como a amplitude do C vezes B é igual à amplitude do E, as densidades de energia elétrica e magnética são iguais. Isso é bem característico de onda eletromagnética, tá certo? Propagando no espaço livre, essa igualdade entre energia associada ao campo elétrico e energia associada ao campo magnético, ela reflete o fato de que, na propagação da onda eletromagnética no vácuo, os campos E e B estão em pé de igualdade, porque a propagação de onda é um efeito de indução mútua entre E e B, né? Então, essa onda existe aqui nessa região que não tem fonte nenhuma, né? Porque ela vai continuar propagando lá para o infinito, porque eu tenho esse jogo de indução, né? O B variando no tempo, induzindo um campo elétrico, né? Que é a lei de Faraday, e um E variando no tempo, induzindo um B, né? Que é o termo de deslocamento de Max. Então, esse jogo de indução mútua, ele está na origem da propagação da onda, né? E isso explica por que já que é essa indução mútua que faz a onda propagar, por que o efeito elétrico e magnético estão em pé de igualdade. Isso reflete no fato de que as densidades de energia são iguais. Assim, nesse caso aqui, também são iguais no caso de uma onda plana, por exemplo, né? Propagando no vácuo. Bom, então, aqui um desenhozinho, só para lembrar, né, um desenho que eu já tinha mostrado antes, para mostrar como é que a amplitude do campo varia, né, nessa superfície esférica de fase constante. A fase é constante aqui, a cada ponto tem uma amplitude diferente. Aqui a amplitude é máxima na linha do equador, aqui a amplitude já é menor, ela vai ficando cada vez menorzinha,
e aqui a amplitude é zero. Em todos esses pontos, né, eu estou oscilando em fase, a fase é a mesma, né, tá certo? Todo mundo está síncrono em todos esses pontos dessa esfera, mas o tanto que eu oscilo, a amplitude desse campo é diferente em pontos diferentes da esfera. Ela é máxima ao longo dessa linha do Equador, né? Tem esses vários vetores que eu desenhei para representar isso, ela vai diminuindo à medida que eu me aproximo de um dos polos, né? Bom, isso vai ter uma consequência, esse fator seno de θ, super importante para a direcionalidade da radiação de dipolo, né? Essa radiação por uma antena, ela é direcional, né? Então ela não é isotrópica. O tanto de energia que vai em cada direção não é igual. Em particular, não vai ter nenhuma radiação vindo ao longo da direção da antena, que eu chamo de polos, né? Polo norte e polo sul, porque aqui, né, θ igual a zero, θ igual a π, então não tem amplitude, os campos são nulos, e o vetor de Poynting vai ser nulo. Nenhuma radiação, uma antena linear não emite na direção da própria antena. Isso é uma propriedade importante, que a gente está vendo aqui na aproximação de dipolo elétrico. Na lista, né, vocês vão fazer um cálculo um pouco mais geral, pegar uma antena que não seja pequenininha, uma antena linear de tamanho arbitrário, né, e vocês vão verificar que essa propriedade continua sendo verdade, né, além da aproximação de dipolo elétrico. E se vocês forem parar para pensar na ideia da construção dessa onda eletromagnética, isso é perfeitamente natural que não tenha realmente emissão na direção da antena, independente do tamanho que ela tenha, mesmo que eu não esteja considerando uma antena pequenininha na aproximação de dipolo elétrico. Bom, então, vamos aqui mostrar aqui, ilustrar isso nesse gráfico que eu tirei aqui dessa fonte, que eu achei bastante interessante. Então, você tem aqui uma maneira pictórica de representar em cada ponto do espaço o vetor de Poynting. Esses vetorizinhos pretos são os vetores de Poynting, e aqui quem fez isso aqui está usando um código de cor, né, para representar o campo elétrico, né? Então, uma cor azul mais escuro é um valor máximo do campo elétrico ao longo de uma certa direção, e um valor mais vermelho é um valor mínimo, né? Então, o campo elétrico oscila entre esse valor vermelho e o valor que é um certo sentido, né? E no outro sentido o campo elétrico é azul, e quanto mais forte a cor, maior o valor, né? Então, tem várias coisas importantes, né, aqui a gente está vendo aqui de forma mais detalhada, né, aquela estrutura das frentes de onda, né, separadas por um comprimento de onda lambda zero, né? Então, aqui eu tenho uma região aqui que, nesse instante, o campo elétrico é zero, aqui ele vai ficar, digamos, positivo ao longo de uma certa direção do eixo cartesiano, depois ele fica negativo novamente, positivo, né? Então, positivo, negativo, passando por zeros, né? A distância, o comprimento entre dois zeros consecutivos é o lambda zero, né? Essa escala que eu estou mostrando aqui. Vocês podem perceber, né, que essa amplitude decresce, né? E ela é zero nessa direção toda aqui dos polos, né? Não tem nada aqui nessa direção do próprio. O dipolo está aqui nessa direção vertical, tá? Então, nessa direção aqui não tem campos na zona de radiação, né? Tem na zona próxima, né? Na zona próxima você vê que tem os campos aqui que aparecem, né? Mas na zona de radiação, na zona distante, não tem campo aqui, o campo é mais intenso, vocês verem, né? Que você tem um degradê aqui, é mais intenso aqui na linha do Equador, ou para cá, né? Aqui eu estou fazendo um corte em 2 dimensões de uma figura que seria tridimensional, né? Outra coisa que é importante comentar sobre a zona de radiação é que o vetor de Poynting, que são essas setinhas, que eu espero que vocês estejam vendo, elas são radiais só na zona de radiação. Quando eu me aproximo, né, do meu dipolo, eu tenho um padrão de direções de seta mais confusos. O vetor de Poynting não é radial. Aquela expressão que a gente estava discutindo só vale na zona de radiação para distâncias muito maiores do que o comprimento de onda. Um ponto aqui, né, corresponde a ter mais ou menos uns 3 comprimentos de onda, e vocês já estão vendo que, nesse caso, o vetor de Poynting já é razoavelmente bem radial, né? Ele é radial e ele, é claro, é nulo aqui, né? Porque não tem campo, e ele é máximo, o módulo desse vetor de Poynting nessa direção aqui, tá certo?
Agora, vamos discutir um pouquinho aquela lei de conservação de carga, de energia, perdão, o teorema de Poynting, né? Num certo ponto do espaço, esse ponto, nessa vizinhança desse ponto aqui. O que está acontecendo localmente nesse ponto, à medida que essa onda propaga, abrindo, né? Aqui eu estou na parte da frente dessa frente de onda aqui, ó, dessa frente de onda azul, né? Então, o que vai acontecer quando eu rodar o tempo? Nesse ponto aqui, a energia vai aumentar, porque a onda está chegando em mim, né? Que nem eu estou na praia, né, pegando onda, né? Eu espero a onda chegar, quando a onda chega em mim, eu vou subir, né? Aqui, nesse ponto aqui, essa frente de onda vai chegar nesse pontinho aqui, então a energia eletromagnética vai subir. Por que essa energia eletromagnética está subindo? Porque tem um fluxo líquido do vetor de Poynting para dentro dessa região, tá certo? Então, aqui eu vou ter uma taxa de variação nesse ponto, eu vou ter um aumento da energia eletromagnética porque o fluxo líquido é para dentro, ou seja, porque a divergência do vetor de Poynting é negativo, né? Isso dá para ver, né? Se eu pego esse ponto, eu vejo que tem mais vetorzinho entrando do que saindo. Essa região aqui de sair é onde o campo é zero, não tem vetor de Poynting, né? Instantaneamente, nessa posição aqui. Então, eu tenho um fluxo líquido, claramente, aqui nessa figura do vetor de Poynting, para dentro. O div de S aqui nesse ponto é negativo. Então, é um ponto em que a energia vai aumentar, né? Então, é que nem eu estou ali na praia, a onda está chegando em mim, e eu vou subir, né? Se eu estiver olhando num ponto na rabeira da frente de onda, e aqui eu escolhi esse ponto aqui para ilustrar isso, aqui eu estou na rabeira dessa frente de onda laranja, né? Aqui é o contrário, né? Aí é como depois que a onda passa por mim, eu vou começar a descer, né? Tá certo? Quando eu estou na praia, eu tenho essa onda no mar, né? Que começa a descer, eu desço. Aqui a frente de onda está passando por esse ponto, né? Digamos que eu tenho uma formiguinha aqui, né? Então, o que ela vai medir aqui? Ela vai medir uma energia eletromagnética que está diminuindo, né? E isso está ali, e pelo teorema de Poynting, então, eu tenho que ter um fluxo líquido do vetor de Poynting para fora, ou seja, tem mais energia saindo daquela vizinhança do que entrando. Mais energia eletromagnética saindo do que entrando. E isso, de fato, eu percebo aqui, ó, tem mais vetorzinho saindo dessa vizinhança aqui, são esses vetorizinhos desse lado, do que entrando, porque aqui nessa região, ó, o campo elétrico é zero nessa parte de trás aqui dessa vizinhança infinitesimal. Então, o fluxo líquido é, de fato, para fora, divergência positiva do vetor de Poynting, portanto, taxa de variação de energia eletromagnética negativa, né? Então, vamos colocar agora a animação para a gente ver isso aqui propagando, né, ao longo do tempo, tá certo? Vou botar... Então, você tem essas ondas esféricas que vão abrindo, as ondas vão passando, né? E aí eu tenho esse jogo em cada um desses pontos, em cada instante eu vou ter a energia eletromagnética aumentando ou diminuindo, né? Dependendo da posição e do momento em que eu estou aqui, né? Dependendo se a onda está subindo ou está descendo, né? Tá certo? E isso fica bem claro. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, então, finalmente, é que o vetor de Poynting ele não é radial na vizinhança do dipolo, né, na zona próxima. E você tem e finalmente a última coisa que eu queria comentar é sobre a diminuição, né, tanto da amplitude, você vê que as cores vão ficando mais pálidas, né, quando eu vou me afastando, como do módulo do vetor de Poynting, ele vai ficando menorzinho também à medida que eu vou me afastando, a amplitude cai com 1 sobre a distância e na zona de radiação, e o vetor de Poynting cai com 1 sobre a distância ao quadrado, porque ele é quadrático, né? Ele é vetor B, tanto E como B carregam essa dependência em 1 sobre distância, então o vetor de Poynting vai ter 1 sobre R2. Ok. Então, a gente ilustrou bem aqui o teorema de Poynting para esse caso, né? Vendo como é que é a variação local no tempo, né? À medida que eu tenho a minha oscilação da minha onda, né? Com a certa frequência que eu chamo de ômega zero, né? Quando eu estou falando de luz ou de radiação infravermelha, ou até mesmo micro-onda, né, que já é uma frequência bem mais baixa, essas frequências são muito altas, né? Por exemplo, para luz vermelha, luz visível da cor vermelha, a frequência linear é da ordem de 5 vezes 10 a 14 Hz. Isso é uma escala de tempo muito, muito pequena, né? 10 a menos 15 segundos. E aí, em geral,
pelo menos no caso da luz, certamente eu não vou estar interessado no que acontece nessa variação que eu estava discutindo nos slides anteriores, né? O que acontece localmente à medida que a minha onda vai passando, né? Subindo e descendo, né? Porque isso é muito rápido demais. Nenhum sistema físico vai ser capaz de resolver no tempo uma variação tão rápida, né? Então, em geral, o que eu estou interessado, sobretudo quando eu estou falando de ótica ou de radiação infravermelha, e mesmo de radiação a micro-onda, a gente está interessado não no que acontece instantaneamente, nessa escala de tempo aqui tão curta, né? Mas o que a gente mede sempre vai refletir, sempre vou medir alguma coisa sobre um intervalo de tempo que são milhares ou milhões de vezes maior ou bilhões de vezes maior do que esse período aqui da onda, né? Esse período em que o campo elétrico oscila, né? Que é tão pequenininho. Então, qualquer escala de tempo fisicamente realista vai ser muitas ordens de grandeza maior do que essa escala de tempo aqui. Isso significa que tudo que eu for medir, ou todos os efeitos físicos que eu for observar, vão estar ligados a médias, né, sobre muitos períodos de oscilação. É muito difícil imaginar uma situação que eu esteja interessado no valor instantâneo, né, do campo elétrico, do campo magnético, o valor instantâneo do vetor de Poynting, da densidade de energia, como a gente estava discutindo aqui, se eu estiver falando de luz visível, por exemplo. É claro que se eu estiver falando de uma radiação eletromagnética de baixíssima frequência, né, de centenas de hertz e tal, aí sim, aí eu posso, com certeza, estar interessado no comportamento instantâneo. Mas nesses casos de grande interesse, por exemplo, envolvendo ondas eletromagnéticas na faixa de luz visível ou próximo da faixa de luz visível, eu nunca vou ter interesse no valor instantâneo. E o que importa mesmo são essas médias, né? Médias sobre muitos períodos de oscilação. Né? Como é que a gente calcula essas médias quando a gente está usando essa notação complexa, que eu disse para vocês, que é uma maneira de dizer que meu campo elétrico tem uma única componente de Fourier, né? Oscila senoidalmente, e aqui a gente, em vez de escrever cosseno de ômega 0t, a gente escreve nessa notação complexa para que eu tenha só o ômega zero como componente Fourier, ao passo que se eu tiver escrito cosseno de ômega 0t, eu teria ômega zero e menos ômega zero também. Então, aqui simplifica bastante. E a dúvida que aparece é, será que eu consigo calcular esses observáveis, grandezas físicas médias, a partir dessa notação complexa? E a resposta é sim, é bastante simples calcular essas médias. Vou ilustrar aqui calculando a média da densidade de energia associada ao campo elétrico, né? A densidade de energia associada ao campo elétrico é ε0 sobre 2, né? É quadrado, né? Mas o E que eu tenho que considerar é o E físico, né? E ele é a parte real desse campo elétrico complexo na notação complexa. Então, primeiro eu tenho que tomar a parte real, fazer o produto e depois fazer a média. Tá bom? Eu não vou fazer essa conta aqui explicitamente, eu posso discutir isso na reunião síncrona, né? Mas é uma conta extremamente simples, muito rápida de fazer, 2 linhas, mostrar que, ao fazer tudo isso, eu pego essa expressão, tomo a parte real, né? E tomo o quadrado da parte real, de fato, multiplico pela era própria, e depois tomo uma média sobre muitos períodos de oscilação. O que vai acontecer sempre é o seguinte, ó, essa média sobre vários períodos de oscilação, vai ser a média de um cosseno ao quadrado, né? Porque se eu tivesse aqui usando a notação não complexa, mas com os campos já reais, eu ia ter um cosseno de ômega 0t, que quadrado ia dar um cosseno ao quadrado. A média do cosseno ao quadrado é meio, né? Porque o cosseno ao quadrado oscila entre 0 e 1, né? Então, o valor médio dele vai ser meio. É esse meio que aparece aqui, né? A média temporal dá esse fator meio, né? Porque esse cosseno, esse E quadrado, ele vai estar oscilando entre o valor zero mínimo e o valor máximo, que é a amplitude ao quadrado, né? E na média é meio. E o que aparece aqui essa amplitude é aqui vezes o seu complexo conjugado. Se eu fizer a mesma coisa para o vetor de Poynting, eu tenho uma regra parecida. Eu também vou ter um fator meio da média. E aí, na hora de calcular a média, eu tenho que pegar um dos dois e tomar o complexo conjugado. Por exemplo, eu posso tomar o complexo conjugado do B. Tanto faz qual dos dois eu tomo, né? Porque eu tenho que tomar uma parte real no final aqui. Tá bom? Então, pode ser real de E vetor B estrela ou real de E estrela vetor B.
Então, a notação complexa me permite calcular essas médias de uma maneira, com essa regrinha bem simples, né? Que eu coloco um fator meio, multiplicando, e conjugo um dos dois fatores desse produto, né? Que são sempre expressões quadráticas, né? Tanto para o vetor de Poynting como para a densidade de energia. E aí, no final, eu tomo a parte real. Em geral, essa parte real, em muitos casos, eu não preciso tomar, porque o resultado já vem real. Enfim, é isso que é a regrinha, né, que me permite calcular essas médias temporais usando a notação complexa, né? Então, vamos aplicar isso para o nosso problema dos campos de um dipolo oscilante, né? E justamente eu estou usando a notação complexa aqui, né? Eu tenho esse elevado a menos i ômega 0t aqui, né? Aqui. E a minha amplitude complexa é todo o resto, né? Inclusive essa fase complexa aqui, elevada a i ômega 0 r sobre c, que me dá a fase, né, com aquele período lambda zero da minha onda, né, esférica emergente. Então, claramente, a densidade de energia elétrica é igual à densidade de energia magnética, né? Esses fatores aqui são iguais, o módulo desse cara é igual ao módulo, o módulo desse vetor aqui é igual ao módulo desse, né? Então, a densidade de energia eletromagnética total é só 2 vezes, né? Então, porque eu tenho que somar esses dois, eu ganho um fator 2, porque eles são iguais aqui, a energia elétrica e magnética. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão, né? Ou essa, tanto faz, para calcular a densidade de energia, né? E tenho que, vamos voltar aqui para a gente ver bem, eu tenho que tomar pegar a amplitude, né? Tá certo? É tudo isso aqui, menos esse elevado a menos i ômega 0t, e multiplicar pelo seu complexo conjugado, tá bom? Multiplicar por 1/2 da média, né? E ainda tem o pré-fator lá, né, da densidade de energia eletromagnética, tem um ε0 multiplicando, que tem esse ε0 sobre esse ε0 ao quadrado, que vai dar 1 sobre ε0, que aparece aqui. Então, repara que eu vou ter esse fator aqui, né, ao quadrado, ele aparece aqui, ó. Então, o quadrado do quadrado dá elevado à quarta, e é uma coisa extremamente importante, né, é esse 1 sobre R, a amplitude dependia com 1 sobre R, a densidade de energia vai cair com 1 sobre R2. E aqui aparece, quando eu tomo o módulo desse vetor, ou desse, tanto faz, aparece um seno de θ que aparece aqui agora, ele é ao quadrado, vezes o módulo, né, do P0 ao quadrado. Esse P0 pode ser um vetor complexo, tá? Na notação complexa, e a fase dele representa a fase da oscilação do dipolo. Então, aqui eu boto o módulo desse vetor, que pode ser complexo ao quadrado. Posso também calcular o vetor de Poynting, né? Vetor B, e o resultado que eu obtenho é esse que está aqui. Eu vou ter essa mesma expressão vezes C vezes R chapéu. Isso tem uma interpretação simples. É muito semelhante àquela expressão que a gente obteve entre a densidade de corrente, J, e a densidade de carga, ρ, né? O J é igual à densidade de carga vezes a velocidade do fluxo de cargas. Aqui, essa velocidade de fluxo de cargas é substituída pela velocidade da luz, né? Porque o mecanismo de transporte aqui está associado à propagação da luz com velocidade c. E aí eu posso fazer aquele mesmo argumento de contabilidadezinho. O S é energia por unidade de tempo por unidade de área, que atravessa essa superfície. Eu cravo, né, no meu cronômetro um certo intervalo de tempo dt e vou contar quanta energia vai fluir. A energia que vai fluir é toda a energia que está contida nessa regiãozinha aqui. Tá certo? E a energia contida nessa regiãozinha é proporcional à densidade de energia vezes, e ela é igual, então, a densidade de energia vezes o volume, que é CdT, né? Vezes a área, né? Tá certo? Então, quando eu divido pela área e divido por dt, fica o C lá, né? Que estava no elemento de volume. Por que esse comprimento é CdT? Porque essa frente de onda aqui é a que vai, durante o intervalo dt, é ela que vai chegar lá, vai ser a última a chegar lá, então ela é a última a passar durante essa contagem de tempo dt, né? Aquele argumento da fila, né? Do banco que eu estava usando. Então, eu vou ter, no final, quando eu divido por dt pela área, eu vou ter a densidade de fluxo, né? C vezes a densidade de energia, e ele está na direção radial, tá certo? Se eu quero saber a potência que atravessa aqui, né, eu tenho que olhar qual é a áreazinha dessa superfície. A área dessa superfície é R2 vezes o ângulo sólido, né, que essa pequena superfície aqui está definindo. Né? Esse ângulo sólido é definido pela extensão espacial dessa superfície,
E a área, eu tenho que multiplicar o ângulo sólido, né, por R ao quadrado, onde R é essa distância, que é até esse ponto de observação. Então, a potência que atravessa, eu pego o S, é o fluxo do S, né, mas é o fluxo do S através dessa superfíciezinha que tem essa área aqui infinitesimal, né? Então, voltando aqui, eu vou pegar essa potência infinitesimal, vou dividir o ângulo sólido infinitesimal, e aí eu vou ter o que a gente chama do espectro angular, que é a potência por unidade de ângulo sólido, dp de ômega. Isso é chamado espectro angular, né, da distribuição da energia emitida. É a potência que vai numa dada direção por unidade de ângulo sólido, né, associado àquela direção, dp dividido por d ômega. E isso depende do ângulo, é anisotrópico. Não tem nada sendo emitido na direção do dipolo, na direção da antena, né? Que é θ igual a zero, θ igual a π. E essa distribuição de radiação, isso aqui é um diagrama polar, né? Onde cada ponto da superfície, esse ponto aqui, por exemplo, a distância dele até a origem, me diz o valor dessa grandeza que eu estou plotando. Essa grandeza que eu estou plotando aqui nesse diagrama polar é o espectro angular, né? Então, aqui nesse ponto, esse comprimento, né, me dá informação sobre o quão grande é o espectro angular para essa direção. E aqui, ó, repara que nesse ponto eu estou mais distante. Então, isso está me dizendo que o espectro angular aqui é maior, né? Então, o espectro de emissão de um dipolo oscilante tem essa forma seno ao quadrado de θ e essa forma característica aqui, zero aqui, né? E eu tenho que rodar. Isso eu estou fazendo um corte, né, em 3 dimensões, né? Eu vou ter uma coisa parecida com uma bala soft ou com uma hemácia, né? Só que ela tem esse bico aqui, a hemácia não tem, né? Então, ela tem essa forma característica e que me diz que, preferencialmente, a radiação é emitida em direções próximas da direção na linha do Equador, quer dizer, em direções perpendiculares à direção do próprio dipolo. Se eu tenho uma antena maior, como eu disse para vocês, vai continuar valendo que eu não emito nessa direção. E uma coisa curiosa é que, para a antena vai ficando maior, a radiação vai ficando mais localizada, isso vocês vão ver na lista, né? Ela vai ficando mais localizada nesse plano perpendicular à direção da antena, que é esse plano, que é essa linha que está aparecendo aqui, né? Então, esse espectro angular vai ficando mais magrinho, né? Ele vai ficando mais achatado na vizinhança dessas direções. Um outro resultado importante que a gente vai discutir aqui é o seguinte, me perguntar qual é a potência total que eu emito, né, independente da direção. Aí eu tenho que integrar o espectro angular sobre todas as direções. Eu quero saber, então, eu quero calcular o fluxo do vetor de Poynting, então, ao longo de toda uma esfera em volta do dipolo, tá certo? Então, eu integro sobre todas as direções no espaço. Então, eu vou variar o θ, as coordenadas esféricas, θ e φ, sobre todos os seus valores possíveis, né? Vou integrar esse espectro angular sobre todos os valores possíveis de θ e φ. O θ varia de 0 a π, o φ de 0 a 2π. Como a gente viu na nossa reunião síncrona, né? A gente fez uma revisãozinha, né, sobre coordenadas esféricas. Então, essa integral aqui é simples de resolver, né? Eu tenho uma integral de seno ao cubo de θ. A integral em dφ dá um 2π, né? Porque esse cara não depende de φ, né? Eu tenho a minha antena, seja ela pequena ou não, esteja eu na aproximação de dipolo ou não, eu tenho simetria de rotação em torno da direção da antena, que é essa direção aqui do eixo Z, né? Tá certo? Então, é claro que o espectro angular é o mesmo para todos os valores de φ, ou seja, essa expressão aqui não depende de φ, ela só depende de θ. Quando eu integro em φ, eu vou ganhar um fator 2π só, né? Você vê que teve um π aqui que foi cancelado, né? Para chegar nessa expressão. Essa expressão me diz, então, que a potência total vai com a frequência de oscilação do dipolo a quarta potência. E depende também da amplitude ao quadrado, né? Normal que dependa da amplitude. Então, um dipolo com amplitude, oscilando com amplitude maior, vou emitir mais. Mas o que chama mais atenção, e que chamou mais atenção no final do século XIX, né, para as pessoas que estudaram isso, é essa dependência com a quarta potência da frequência, né? Que é uma potência alta, né? Então, se você aumenta um pouco a frequência, isso aqui se você dobra a frequência, você aumenta a potência por um fator 16, né? Então,
É uma coisa bem notável, né? O fato de depender dessa frequência da corrente que eu estou colocando na antena, né? Com a quarta potência. Esse resultado foi obtido, então. Isso tudo eram aplicações da eletrodinâmica clássica, né? Que era uma coisa ainda relativamente jovem, né? No final do século XIX. Né? Outra pessoa, além do Larmor, que fazia... ia muito nessa direção, né, de aplicar a eletrodinâmica clássica para entender vários efeitos, né, que não tinham sido entendidos até então, era o Rayleigh, né, que eu vou comentar sobre o Rayleigh daqui a pouco. Bom, então essa fórmula aí, a gente pode aplicar ela para um caso, por exemplo, só para ilustrar, né, um caso bem simples conceitualmente. Imagina que você tem uma partícula carregada, pontual, e ela executa um movimento harmônico. Se ela executa um movimento harmônico, o meu dipolo vai ter uma única frequência, quer dizer, né, vai ser um cosseno de ômega 0t, que eu vou escrever na notação complexa, né, em termos de elevado a menos de ômega 0t. Então, imagina que a minha carga pontual, ela executa esse movimento aqui harmônico, né, oscilando com essa frequência ômega 0 ao longo do eixo Z. O momento de dipolo, nesse caso, como eu tenho uma única carga pontual, é simplesmente a carga vezes a posição da carga. Então, vai ser QZ0, né, vezes cosseno de ômega 0t, né, e vai estar ao longo da direção do eixo Z. Eu escrevo aqui na notação complexa, esse aqui é o P0, né? Uma coisa interessante a gente discutir, antes de continuar aqui, será que eu posso aplicar a aproximação de dipolo elétrico? Porque isso aqui só vale na aproximação de dipolo elétrico. Qual é a condição sobre esse movimento aqui para eu estar na aproximação de dipolo elétrico? Essa é uma pergunta muito importante. Então, a condição para a validade da aproximação de dipolo elétrico, não sei se vocês lembram, é dizer que a extensão espacial da minha fonte é muito menor do que o comprimento de onda emitido. O comprimento de onda é 2πc sobre ômega 0. Então, eu posso combinar nesse único fator aqui, dizer que ômega 0 vezes a extensão especial, que eu chamava de Dzinho, né, lá atrás, sobre C, esse fator, que eu posso entender também como sendo como a fase emitida por diferentes pontos da minha fonte variam, né, quando eu varro a minha fonte. Então, se a fonte é pequenininha, essa variação da fase tem que ser pequena. Ou outras maneiras, a fonte tem que ser muito menor do que o comprimento de onda da radiação emitida, tá certo? Então, isso é dizer que essa fração aqui, adimensional, tem que ser muito menor do que 1. Agora, se eu olho ômega 0 vezes E0, eu identifico imediatamente que isso é a velocidade máxima desse movimento harmônico, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a condição de estar no limite não relativístico, de que a velocidade da minha partícula seja muito menor do que C. Então, existe essa conexão fundamental entre a aproximação de dipolo elétrico e o limite não relativístico, que aparece várias vezes em vários contextos físicos diferentes, né? Que é uma conexão muito importante, né? E isso mostra também por que esse limite de dipolo elétrico é tão importante. Ele é tão importante porque ele é, em muitos casos, equivalente à aproximação não relativística, tá certo? Que é uma situação bastante comum, né? Em muitas situações. Então, a gente usa o resultado mais geral de Larmor para esse caso, né, que o P0 é a carga vezes a amplitude, e aí eu tenho essa expressão aqui, né, tá certo? O ômega 0 aqui a quarta, eu separei desse jeito, aqui esse ômega 0 a quarta, aqui eu botei uma parte dele para cá. Aqui aparece o P0 ao quadrado, é Q2E02, né? Aqui o Q2 eu botei para cá, o Z02 eu botei para cá. E o C3 também, eu dividi ele assim, para poder escrever em termos da aceleração quadrática, né? Mas aqui eu estou falando da aceleração quadrática média sobre um período de oscilação, porque aqui tudo eu estou tomando médias, né? Lembram que alguns slides atrás eu resolvi tomar médias sobre um período, né? Daí esse fator meio, né, vem de uma média. A aceleração máxima ao quadrado é ômega 0,2 é zero, né? É só você derivar duas vezes isso aqui, né? Você vai ter um ômega 0,2 é zero, e a amplitude da aceleração é ômega 0,2 é zero, é ômega 0,2 vezes a amplitude do movimento. Quando eu tomo o quadrado, fica ao quadrado aqui, e a média me dá esse fator meio. Então, eu posso escrever
moral da história aqui, e essa aqui é uma fórmula bastante famosa, né? Posso escrever a potência irradiada por essa partícula em movimento harmônico dessa forma, em termos da média do quadrado da aceleração dela, tá certo? Aí tem esse fator 2/3 aqui, e é claro que ela tem que ter carga, né, para irradiar, né? Se ela for uma partícula neutra, em movimento não vai ter radiação nenhuma. Ok, agora vamos discutir uma aplicação muito interessante que foi discutida pelo Haley, né, no final do século XIX, né? Então, era um outro inglês lá explorando, né, as consequências do eletromagnetismo, da eletrodinâmica de Maxwell, né? Essa análise aqui do Haley, né, é para explicar várias coisas importantes sobre a luz que a gente detecta emitida pela atmosfera, né? Então, no ar, né, você tem em suspensão moléculas ou partículas de aerossol muito pequenininhas que vão receber a luz que vem do Sol, né? Que é uma luz não polarizada, então o campo elétrico pode estar tanto nessa direção, nessa, ou nessa, em qualquer direção possível. Essa molécula, então, ou essa pequeno aerossol, pequena partícula sólida, muito pequenininha, que está em suspensão lá, ela vai, então, eu vou ter uma indução de um dipolo, né? Eu tenho uma partícula pequenininha, aplico um campo elétrico, eu vou criar um dipolo ali. A gente vai voltar a falar nisso outras vezes, né? Eu vou induzir nessa molécula um dipolo, e esse momento do dipolo vai ser proporcional ao campo, e é paralelo ao campo em muitos casos, né? Vamos supor aqui que eu tenha esse dipolo ao longo, né, da direção do campo elétrico. Então, se eu tenho um campo elétrico vertical aqui, eu vou ter um dipolo vertical. Se eu tenho um campo elétrico nessa direção aqui horizontal, eu vou ter um dipolo aqui na molécula horizontal também. E esse dipolo oscila com a mesma frequência, né, do campo. Essa é outra propriedade importante. Ok, esse dipolo que eu estou criando, né, pela chegada dessa luz, ele vai reirradiar, ele vai emitir radiação, é a radiação de dipolo que a gente está estudando. Então, isso aqui a gente vai aplicar o que a gente tem visto nessas últimas aulas, né? Então, eu vou ter esse dipolo aqui, ele vai irradiar em todas as direções. Digamos que eu esteja aqui, ó, observando, aqui eu estou no solo, né? Eu estou observando a luz que vem de cima, num horário bem cedo de manhã, então o Sol está meio no horizonte, então o Sol está no horizonte, a luz está vindo assim, meio perpendicular à minha linha de visão. Esse é um caso bem interessante de discutir. Então, se eu estou olhando a luz que vem de cima, a luz que vem da atmosfera na direção vertical, num horário bem cedo de manhã ou bem tarde, né, no final do dia, eu vou observar que essa luz ela vem polarizada, né? Com um analisador de polarização eu posso perceber isso. Por quê? Dá para entender isso agora com o que a gente discutiu aqui. A luz que eu vou observar vindo aqui nessas condições, ela vai estar nessa direção que eu estou indicando aqui, né? Que é uma direção perpendicular ao plano, né? Que contém essa direção da luz do Sol e a direção de observação. Então, é uma direção perpendicular a esse plano, definido por essas duas direções. Por quê? Bom, eu tenho dipolos, né, nessa direção, né, em todas essas direções. Né? O dipolo que é induzido pelo campo elétrico aqui vertical, né, esse dipolo aqui, ele não vai contribuir para a luz que eu observo aqui, né, porque a gente viu que o dipolo não emite radiação na direção do próprio dipolo, né? Então, esse dipolo aqui não emite radiação nessa direção. Quem vai emitir é esse, ó. Esse aqui emite bastante, né, na direção perpendicular a ele.
E o campo elétrico dele é nessa direção. E se vocês forem olharem nos slides lá para trás, lerem ou assistirem a aula anterior, vocês vão ver que o campo elétrico, nesse caso, ele está nessa direção aqui, paralelo ao campo elétrico do dipolo, na zona de radiação, vai estar paralelo à direção do dipolo aqui. Já esse aqui emite também um pouco menos, né, do que esse, porque aí já vai ter um fator aí seno de θ, né, um ângulo da ordem de π/4, ou algo assim. Mas o campo elétrico dele também está nessa direção. Então, a moral da história é que todos esses dipolos aqui, que eu vou induzir, vão emitir campos nessa direção aqui. Então, é uma luz linearmente polarizada, né? Quando eu não estou nessa situação com a luz vindo bem do horizonte, a luz que vem da atmosfera não vai ser totalmente polarizada, mas ela vai ser ainda parcialmente polarizada, né? Isso é fácil de observar, então vocês talvez já tenham observado isso. Para quem usa óculos escuros, por exemplo, que tem um analisador de polarização, né? Que tem um polaroid no óculos, vocês girando o óculos assim, vocês vão observar, se vocês estiverem olhando a atmosfera, sobretudo se estiver olhando bem para cima, que tem um grau de polarização, né? Esse grau de polarização fica maior nas horas iniciais de luz e nas horas finais de luz também. Eu tenho essa condição aqui, né, da iluminação perpendicular à direção de observação. Então, a gente entende bem por que essa luz espalhada, né, o que a gente chama aqui, isso de espalhamento Rayleigh, é sempre que você faz essa aproximação de dipolo para as partículas que estão espalhando a luz, né? Essas partículas que espalham a luz, eu estou dizendo que elas são dipolos elétricos, né? Isso que a gente chama de regime de espalhamento Rayleigh. E aí a gente pode usar esses resultados que a gente obteve aqui no curso para a radiação de dipolo. Uma outra propriedade extremamente importante é aquela fórmula para a potência total com essa dependência na frequência que eu chamei muita atenção, né? Que é frequência quarta potência. Bom, essa frequência quarta potência está por trás da origem da cor do céu. Então, o Rayleigh percebeu isso, né, no final do século XIX, ele conseguiu entender por que o céu é azul, né? Na ausência de nuvens, né? Claro que as nuvens aí é um espalhamento por gotículas de água que estão fora do regime de validade da aproximação de dipolo elétrico. Aí isso aqui não vale para as nuvens, que são essas gotículas de água que são não são muito menores do que o comprimento de onda, são da ordem do comprimento de onda da luz visível, né? Por outro lado, as moléculas certamente são muito menores que o comprimento de onda da luz visível, vale a aproximação de dipolo, e muitos aerossóis também de poluição que estão em suspensão na atmosfera também são muito pequenos, são da ordem de dezenas ou centenas de nanômetros, né? E ainda satisfazem, pelo menos aproximadamente, a condição de validade da aproximação de dipolo elétrico, né? Então, tudo isso vai dar essa cor azul. Essa cor azul é característica do espalhamento Rayleigh, de espalhamento de dipolo elétrico, né? Espalhamento de luz na aproximação de dipolo elétrico. Por quê? Porque, olha, qual é, né, na faixa de luz visível que vem do Sol, né? Ali no Sol tem todo o espectro visível, né, do vermelho até o violeta. Quais são os comprimentos de onda que chegam aqui que vão ser mais reirradiados, né? Vou introduzir um bias na hora de considerar o espalhamento, né? Por causa desse prefator, né? Digamos que eu tenha que a dependência com a frequência, que existe também, né, seja pequena, e ela é pequena. Então, digamos que eu esteja chegando aqui com essas frequências do espectro visível contempladas de forma igual, né? Eu tenho o mesmo tanto de luz azul quanto luz vermelha, tá certo? Chegando aqui na minha molécula. Na hora da molécula reirradiar, ela vai introduzir um bias, ela vai introduzir uma tendência, porque ela vai reirradiar muito mais o azul do que o vermelho, tá certo? Porque o azul tem uma frequência bem maior do que o vermelho, tá
certo? É um fator grande. Então, elevado à quarta potência, isso vai dar uma diferença muito grande. Ele reirradia. Se a molécula recebe o mesmo tanto de luz azul e o mesmo tanto de luz vermelha, ela vai reirradiar muito mais luz azul do que luz vermelha por causa dessa dependência com a quarta potência da frequência. Agora, vocês podem se perguntar, mas por que o azul e não o violeta, né, que tem uma frequência ainda maior do que o azul? Por que o céu, então, não é violeta, ao invés de ser azul? Aí tem a ver com o nosso olho, né? Tem a ver com o nosso detector de cor, que é a visão, que introduz um outro bias que desfavorece o violeta. O violeta, né, ele está... Isso aqui é a faixa de sensitividade da nossa visão, né, em função do comprimento de onda. E essa curva aqui, né, ela define o que eu chamo de espectro visível. Eu consigo ver dentro, né, aí depende se é a observação com mais luz ou com menos luz, daí essas duas curvas aqui, mas eu consigo ver dentro dessa faixa que vai do violeta até o vermelho, mas não é uma função degrau, né? É uma função que é de sensitividade que tem uma queda acentuada aqui na região do violeta. Então, a minha sensibilidade, embora tenha mais fóton violeta vindo da atmosfera, eu não percebo isso porque a minha sensibilidade para o violeta é muito menor do que para o azul, né? Então, eu vejo o céu azul também por causa... Aí é uma que a gente chama de uma convolução, né, entre o que eu tenho realmente de espectro de luz visível chegando com a convolução disso com a função sensitividade da minha visão, né, que desfavorece os fótons violetas. Queria, antes de terminar, discutir... então, na verdade, de fato, é essa curva aqui, né, que é a mais importante para a discriminação de cores, tá? Que é essa da visão fotópica. E ela, vocês veem que tem uma queda muito acentuada, né, no violeta. Mas antes de terminar, então, a aula aqui... deixa eu comentar ainda uma última coisa sobre isso, sobre o espalhamento Rayleigh, a cor do céu. A gente sabe que quando a gente observa, quando a gente está na hora do entardecer, né, o sol está se pondo, e aí a gente observa a luz que vem direto do sol, a gente vê bem avermelhado, né? E o que também está ligado a isso, porque aí, como a gente está vendo a luz direta, o bias agora funciona ao contrário, né? Quer dizer, o que você vai ver mais são os fótons que não foram espalhados por espalhamento Rayleigh, né? Nessa aproximação de dipolo. E como o espalhamento Rayleigh gosta mais de espalhar os fótons azuis, o que você vai ver é o complemento dele, que é o vermelho, né? É o que não foi espalhado. Quando você observa a luz direta, você vai ver, então, essa cor avermelhada. Pela mesma razão, pelo fato de o espalhamento Rayleigh favorecer frequências mais altas. Essa questão do espalhamento Rayleigh favorecer frequências mais altas é muito importante também para fibras óticas, né? Lá na década de 80, quando eles foram desenvolver essa tecnologia, que a gente usa muito até hoje, né, para comunicações óticas, né, seja de internet ou de várias outras coisas, o pessoal tinha que decidir que comprimento de onda usar, né, na fibra ótica. E eles optaram pelo infravermelho. Por quê? Né? Tem a ver, de novo, com essa questão do espalhamento Rayleigh e a dependência com a frequência. O infravermelho é uma frequência mais baixa, vai ter menos espalhamento Rayleigh. E o espalhamento Rayleigh é um inimigo na fibra ótica, porque a fibra ótica ela tem impurezas, né, que são muito pequenininhas e que podem ser tratadas na aproximação de dipolo elétrico, que vão, então, espalhar a luz e, portanto, produzir perdas, né, com essa dependência característica, né, da radiação de dipolo, que é a frequência quarta potência. Então, quanto menor a frequência, melhor, né? Então, a perda numa fibra ótica, né, que fração da potência eu perco por unidade de comprimento, por quilômetro, né, aqui em função do comprimento de onda, é dada por essa curva vermelha, né? E a base dessa curva vermelha é essa dependência 1 sobre lambda 0 a quarta. Esse 1 sobre lambda 0 a quarta é essa curva azul aqui, tá certo?
que é a mesma coisa que expressar essa dependência em frequência quarta em termos de comprimento de onda, né? Então, a base da curva vermelha, exceto por esses picos que tem a ver com absorção de hidroxila, né? São esses 3 picos aqui, é consequência direta, né, desse resultado que a gente obteve aqui na aula de hoje, essa dependência em frequência quarta. Então, quanto maior o comprimento de onda, melhor a princípio, pelo menos nessa região. Quando eu vou para comprimentos muito altos, aí acontece alguma coisa diferente aqui, começa a subir por uma outra razão. Mas as 3 regiões, então, que você usa para comunicação ótica, são essas 3 que eu estou indicando aqui, né? Essa aqui é a que tem a menor perda, né? Esses comprimentos de onda de em torno entre 1.500 e 1.600 nanômetros, né? Um infravermelho um pouquinho mais distante. Se usa também essas outras 2. Aqui a perda é maior, mas quanto maior a frequência, mais informação você consegue carregar. Então, tem um trade-off, né? Tem um equilíbrio aí entre quanta informação você quer transportar, de forma ótica, na fibra, e qual é a perda que você vai ter. Aí depende também, né, de qual vai ser o comprimento total, né, que vai estar envolvido. Se você quer fazer uma fibra muito longa entre 2 cidades distantes ou não, né, tá certo? E aí tem toda uma engenharia então envolvendo isso aí. Então, vocês estão vendo que esse resultado aqui é a parte mais importante dessa curva da perda, né, na fibra ótica, e por causa dessa dependência com frequência que o pessoal opta por ir para o infravermelho, né, porque aí a frequência é mais baixa. Ok, pessoal, vou ficar por aqui. Então, a aula já se estendeu bastante e na próxima aula a gente vai começar um outro assunto, o momento linear, né, do campo eletromagnético. Ok. Até a nossa reunião síncrona na quinta-feira, então. Nos vemos, então, na próxima quinta. Tchau.